Olá, bem-vindos a uma série de vídeos que estamos a fazer para a Semana do Empreendedorismo da Startup Sintra. Comigo tenho o Paulo Gaudêncio, que está a trabalhar connosco num programa especial que estamos a fazer, que vai ser o tema da nossa conversa hoje aqui. A Startup Sintra tem vindo ao longo dos anos a desenvolver vários programas de aceleração, muito focados na lógica de quem quer validar ideias de negócio. Portanto, tenho uma ideia, gostava de saber como é que posso implementá-la, vem à Startup Sintra, passam pelo programa de aceleração, fazem a sua validação de ideias e tentam avançar para o mercado. Ao final destes anos tivemos a oportunidade de criar um projeto diferente. O projeto chama-se Smart Sintra. É um programa de aceleração mais específico para áreas que envolvem inteligência artificial, robótica, tecnologias profundas. E dividimos isto em dois níveis. O nível 1, que é o nível da ideia ao produto, que é o nível em que estamos aqui a trabalhar com o coordenador, que é o Paulo, e depois temos um nível 2, que são empresas que estão mais avançadas, que já é na fase scale-up. Este nível 1, para nós, foi todo um processo novo, porque tivemos que criar aqui um programa específico para poder trabalhar nesta dinâmica da ideia ao produto, mas já num mundo que já estamos aqui em 2025, controlados por as tecnologias de inteligência artificial. Paulo, bem-vindo. Obrigado, João. O Paulo, já somos amigos de longa data, já andávamos a criar empresas há uns anos. Sim, já íamos a Londres e a São Francisco, ver lá como é que se fazia fora, não é? Já temos uns quilómetros aqui em cima. Paulo, realmente estamos a passar aqui por um momento extraordinário e para conseguirmos transmitir e clarificar o que é esta ideia de um programa de aceleração que vem com uma lógica inovadora, o que é que aqui no Smart Sintra nós fazemos de diferente daquilo que era o padrão normal dos programas de aceleração? Olha, João, nesta track do 0 a 1, ou seja, de uma ideia, portanto, ao MVP, e aqui a MVP é alguma coisa que funcione, que não seja só uma facade ou, portanto, uma série de design de bonecos para que as pessoas testem, não é? Portanto, há um contexto e há qualquer coisa por trás a acontecer. Essa é a melhor validação. E o que nós introduzimos aqui de inovador foi a validação de negócio, não é? As ideias do empreendedorismo que tu sempre fizeste aqui e nós fizemos e continuamos a fazer no mercado. Mas também a lógica de Product Management. O que é isto de Product Management? É a forma hoje em dia, já há cerca de 20 anos, aquilo que nós conhecemos hoje em dia que são produtos que não existiam se calhar há 20 ou 30 anos, Google, Netflix, Spotify, não é? E cada vez mais startups conseguem aplicar as suas metodologias e fazerem muito rapidamente, irem ao mercado, validarem e escalarem, portanto esta parte de Product Management e depois também a parte mais tecnológica, ou seja, que é permitido pela inteligência artificial estas ferramentas que nós cunhamos de Vibe Coding, não é? Na indústria. Isso permite que um founder que não seja técnico, ou um solo founder, alguém que tenha uma ideia que teve na gaveta um ano, não é? Eu tenho uma ideia para isto. Ok. Como é que vai uma destas ferramentas, começa a fazer pronto e faz qualquer coisa, não é? De funcional. E, portanto, esta ideia, portanto, a ideia inovadora foi permitir, portanto, estes três componentes, não é? Numa framework, ou seja, nós tivemos aqui vários workshops onde também conseguimos transmitir como é que isto fazia, tanto de uma forma também simples e de uma forma prática. Portanto, na verdade, foi capacitar as pessoas, não é? Para desenvolverem. Exatamente. Para desenvolver. Tu falavas aí de uma questão importante que era heterogeneidade dos elementos que participaram no programa. Sim. Que tipo de pessoas e que tipo de empreendedores é que nós tivemos aqui nesta Track 1? Sim, olha, isso foi muito interessante. Tipicamente, neste tipo de programas de aceleração, vêm pessoas mais de tenho uma ideia, mas não tenho aqui uma grande... não tenho track record de desenvolvimento. Por exemplo, aqui tivemos 3 tipos de segmentos, 3 tipos de perfis. Empreendedores já estabelecidos, alguns deles já com o seu negócio 20 anos, 15 anos, que queriam testar como é que podem lançar novos produtos ou produtos escaláveis em função para o seu negócio. Interessante, alguns tinham já background técnico, outros não tinham, só de negócio. O segundo foi, tivemos aqui alguns estudantes de cursos técnicos, não é? Inteligência artificial, desenvolvimento de software de engenharia, ou seja, também
nós sabemos que as universidades continuam a ser muito clássicas, não é? Portanto, muito segmentadas na sua forma de estrutura e tivemos aqui algumas inscrições muito interessantes de alunos que vieram o que é que isto vai de coding e aceleraram, portanto tiveram muito essa dinâmica e depois também profissionais então dedicados que estão em grandes empresas estabelecidas que fazem product management, product designers, tivemos product owners, product manager, não é? Que sabem esta lógica, como é que estão e também pessoas que vêm da engenharia ligadas a isto. Portanto, acho que foi aqui, portanto, um melting pot muito interessante, as pessoas também no ecossistema, como portanto uma parte do programa é presencial, houve muito essa sinergia de pessoas que estão mais evoluídas do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista de negócio, ou do ponto de vista de pensar o que é o mindset de produto digital, e esta sinergia também depois facilitada, não é, por nós, não é, porque as pessoas que estão aqui a suportar o programa, acho que correu muito bem e toda esta sinergia traz ganhos. Mais valia para todos, não é? Exatamente. Olha, tu falaste nessa questão fundamental, que é uma parte do programa é presencial, portanto há workshops presenciais, as equipas vêm, participam, trabalham em conjunto, há aqui um conjunto de sinergias que depois elas trabalham ao longo da semana mais individualmente, através depois de sessões individuais. Que tipo de competências práticas é que tiveste como objetivo transmitir ao longo destes workshops e como é que se processou esta lógica de validação rápida? Então, tudo começa na capacitação e especialmente na abordagem a estas novas ferramentas, não é? Aquilo que nós dizemos a prompting. O que é que quer fazer uma boa prompting? Desde, olha, eu tenho aqui, portanto, vou começar por descrever o que é o meu produto, não é? Através de um PRD, que é alguma coisa que vem do Product Management, ok? Qual é que é o mercado, o que é que eu sirvo, qual é que é o problema que eu estou a resolver, quais são as features, portanto, iniciais que eu tenho, e depois como é que, com a inteligência artificial, como é que eu vou desenvolver, começar com essa base, não é? E depois começar num processo de validação. E essa validação também pode ser feita com estas ferramentas de inteligência artificial que têm algum conhecimento, mas nada substitui, portanto, as entrevistas, não é? E a validação com os users, os potenciais clientes. Eu fiquei muito contente das equipas que fizeram isso always on, é muito interessante essa validação, mas também ajudadas muito pela inteligência artificial, ou seja, baseado nisto que estou, portanto, nas entrevistas, nestas 4 ou 5 que fiz esta semana, como é que esta feature pode ser melhorada ou como é que eu posso adequar o meu produto. Portanto, esta parte da capacitação é contínua. Depois, houve outras ferramentas que, portanto, eles aprenderam. Nós usámos aqui aquelas que estão agora na trend, e se calhar daqui a um mês muda tudo, não é? Mas o Lovable é muito interessante para fazer front-ends rápidos, criar landing pages com descrições e com benchmark de design ou de inspiração que eu gosto enquanto founder, e acho que consigo transmitir muito rapidamente o meu conceito, não é? Com base nesse tipo de design. Depois, sempre usando o ChatGPT e o Claude, não é? Que são duas ferramentas que estão, portanto, têm às vezes respostas um bocadinho diferentes, mas também nos ajudam a entender, como se tivéssemos dois mentors top, um e outro, que às vezes têm visões um bocadinho distintas, mas ajuda-nos a refletir, não é? E a pôr isso no papel. Depois começámos a entrar, portanto, numa ferramenta de estrutura, ou seja, o front-end, não é? Pelo Lovable, portanto, uma parte de interação já muito sofisticada, com uma boa, com um bom design, mas depois por trás tem que haver coisas a serem guardadas, a base de dados, não é? Usámos também o Supabase, que está muito ligado ao Lovable. Depois para a orquestração, para a automatização, o N8N, que é uma ferramenta muito interessante, que também, em alguns casos aqui, temos pessoas de grandes empresas, onde a inteligência artificial tem que ser gerida com alguma parcimónia, por causa portanto, enfim, dos dados, portanto, são mais dos riscos, obviamente, tem uma série de procedimentos e de processos Exatamente, eles aprenderam que o N8N pode-se instalar, portanto, dentro da empresa, localmente, o que é muito interessante, e depois, dependendo das equipas, alguns foram para ferramentas mais de coding base, por exemplo, o Cloud Code ou o Cursor,
que são ferramentas mesmo de desenvolvimento puro e duro, e quem se sentiu confortável também foi por aí, não é? Vai mais para essa. Tu sentiste que, olhando aqui um bocadinho para esses 3 segmentos que tinhas falado no início, eu acho que há uma evidência clara que é na velocidade com que o processo de validação acontece. Não só ajuda a definir as hipóteses críticas todas muito mais rapidamente e faz com que o loop de entrevistas versus o feedback ajude a definir os caminhos muito mais rapidamente. Eu acho que isso acelera significativamente. Agora, a pergunta ia mais neste sentido, que é: estas tecnologias que introduziste, desde o Lovable até o N8N e ao Cloud, tu sentiste que estes 3 tipos de segmentos diferentes de participantes que tivemos tinham tendência para utilizar as ferramentas de forma diferente, ou era mais homogénea a utilização? É assim, o que nós tentámos foi ter aqui quase um processo, não é? É muito também a minha área de atuação, de tentar uniformizar especialmente este cohort, para nós conseguimos estar, portanto, a falar dos mesmos assuntos a cada semana. No entanto, as pessoas foram sempre, portanto, flexíveis, não é? E tiveram sempre liberdade para usar aquilo que quiseram. O resultado disso era produzir evidências, não é? Era produzir resultados, não é? E isso correu muito bem. Ok. E eu acho que um dos fatores importantes aqui também é o facto de, eventualmente, estas ferramentas abrirem a porta a todo um mundo novo. Há uns anos atrás, eventualmente tu até poderias tentar validar uma ideia com algumas entrevistas e uma coisa do género assim muito suave, só para perceber se o mercado tinha aceitação ou não, mas o segundo nível de construção da MVP, para além de uma landing page básica, era muito difícil de executar se tu não tivesses co-founders técnicos. Neste momento, eu creio que o paradigma mudou. Portanto, há uma capacidade de construção de MVPs funcionais com alguma qualidade através destas ferramentas. Tu notaste que as equipas não técnicas conseguiram avançar e progredir até níveis satisfatórios de produto? Sim, João, isto é realmente uma transformação incrível. Tanto o meu passado de 12 anos nesta área de ajudar a fazer, ajudar também empresas, não é? Já ajudei empresas com 20 equipas digitais, onde antes, para lançar um produto Agile, se demorava um ano, depois 3 meses, e 3 meses com batalhão de recursos, não é? As coisas mudaram, estão a mudar radicalmente. Não quer dizer que estas ferramentas também sejam, neste momento, todas cor-de-rosa. Têm desafios, não é? Têm desafios. Têm limitações. Tem limitações, mas o abraçar estas ferramentas nas empresas vai ser está a ser game changer, não vai ser. E respondendo à tua questão, nós vimos, também tínhamos essa noção, que o ritmo de validação, por exemplo, tivemos aqui várias equipas que fizeram uma coisa, validaram, não era nada daquilo, o negócio não ia por ali, e depois fizeram outra coisa rapidamente, não é? Construíram outra vez a landing page, não é? Para materializar aquilo que estavam à espera, e quando tinham a certeza começaram então a gerar com estas ferramentas quais são, portanto, as tarefas de programação e entregar isso, portanto, pode ser ao Corsair ou ao próprio Cloud Code, dependendo, o Lovable também faz alguma coisa. Ou seja, só com a certeza, e vimos isto a acontecer semana a semana. É importante dizer que este programa portanto, é um programa que permitiu às pessoas continuar a trabalhar, a fazer full time, e ter aqui tipo 4 horas ou 8 horas por semana para dedicar a isto. Ou seja, estamos a falar de uma janela de 4 ou 8 horas por semana e não mais do que isto, não é? Portanto, as pessoas não tiveram uma semana de 40 horas para validar, não é? Eram equipas que estavam em part-time, não estavam em full-time. Exatamente. Portanto, isso ainda traz mais esta amplificação de que é possível muita coisa, não é? Se eu dedicar, se calhar, um dia ou 2 por semana, vou longe. Ou então aprendo rápido e vou falhando até acertar, não é? Que é esta a perspectiva do... Claro. Nós tivemos aqui alguns projetos giros, havemos de falar com o Tiago, que desenvolveu uma plataforma, está a desenvolver, ainda não está 100% terminada, para a área da saúde, a certificação de equipamentos médicos. Temos os casos de LearnMate, que é uma aplicação para ajudar no auxílio ao estudo, entre outras. Quais são as evidências que tu percebeste que esta nova abordagem
para estes casos resultou. Porque estamos a falar de equipas super pequenas, não é? Às vezes só mesmo de um solo founder, em que conseguem fazer num percurso relativamente pequeno chegar a produtos concretos. A minha pergunta até ia mais noutro sentido, não era propriamente quais são os projetos mais especiais ou não, porque ainda devemos ter depois a oportunidade de falar quando for o Demo Day, vamos apresentar os projetos, era mais no sentido de perceber, isto está a ser feito individualmente por estes empreendedores, mas isto abre todo um leque de oportunidade de criação de produtos digitais de uma forma completamente transversal. Toda a gente quer empreender, de forma super fácil de criar produtos e entrar no mercado, mas também abre uma grande janela de oportunidade para as empresas que estão implementadas no mercado conseguirem desenvolver novos produtos. Aqui o desafio é sempre o desafio de como é que pegamos numa empresa já estruturada e olhamos para estas novas ferramentas e as introduzimos, porque eu ainda conheço, esta semana estávamos a falar com alguns colegas nossos que praticamente não utilizam, não recorrem. O que é que te parece que será o próximo paradigma a nível das empresas? O que é que as empresas podem fazer para, a semelhança do que nós estamos a fazer aqui com empreendedorismo, nas empresas elas possam, qual é o caminho que elas podem ter para começar a criar estes projetos? É recorrendo a plataformas externas, a equipas externas, ou é tentando desenvolver dentro da própria empresa estas plataformas de inovação? Olha, João, essa é uma boa pergunta. Eu diria que as empresas devem usar já tudo o que têm à sua disposição, porque isto realmente tem sido uma revolução e as coisas não pararam. É como um comboio de alta velocidade que veio e está a levar tudo à frente. O que é que eu tenho notado? E o Sam Altman, peço desculpa, dizia isso há pouco tempo, há cerca de umas semanas, que estava preocupado com a adoção das empresas, que estava a ser demasiado lenta, não é? Da inteligência artificial. E ele ainda estava a ver as empresas a refletirem na inteligência artificial, qual era o impacto, isso ia demorar mais ou menos um ano, e depois iam ter uma estratégia de implementação. E já passaram 2 anos, não é? E o mundo mudou. E, portanto, e como, agora citando outra pessoa que eu sigo, Peter Diamandis, ele diz que há 2 tipos de empresas. Aquelas que vão adotar inteligência artificial ou aquelas que vão ficar fora de negócio porque não abraçaram. Exato. Vencedores e perdedores. Completamente. Eu estou completamente ressonante com isso, não é? Eu acompanho empresas grandes, acompanho também startups. Há startups que são completamente AI first, ou seja, em tudo que fazem tem que pôr sempre a inteligência artificial, versus grandes empresas que ainda estão a ver o que é que vai ser, não permitem que as pessoas usem nada por causa portanto, da sua política. Muitas dessas empresas são multinacionais, especialmente europeias, portanto, muito sensíveis, e elas estão a estagnar. Okay? Enquanto as pessoas estão a fazer este tipo de cursos, nós notamos, não é? O Governo tem, portanto, um incentivo que é o cheque de formação digital mais, exatamente, que dá até 750 euros às pessoas que se inscrevem no EFP. Eu penso que aquilo é um processo muito simples de fazer. E essas pessoas têm, hoje em dia, vários cursos à sua disposição para fazer. E o que nós temos visto, e vimos aqui também no nosso cohort, as pessoas estão ávidas de aprender, de fazer. Estamos a ver também, é uma evidência, estas startups desta área do Vibe Coding estão a crescer como nunca vimos na história. O caso do Lovable, há 3 meses, anunciou que eles estão a conseguir encaixar cerca de 1 milhão de euros por semana, portanto, a ARR, ou seja, as suas receitas anuais. Agora, há poucos dias, a Genspark, que é uma startup chinesa, anunciou que está a conseguir 1 milhão por dia. Portanto, é uma coisa assustadora e quer dizer que as pessoas realmente estão on board. Vontade, não é? Elas estão, portanto, completamente empenhadas. Agora, as empresas têm que refletir nisto, não é? E têm que perceber que vão ser ultrapassadas rapidamente, ou o que é que podem fazer. Aquilo que, quando eu falo com as empresas, o que me dizem, Paulo, tenho aqui 70 pessoas, 80 pessoas, estas pessoas não vão ser todas úteis. Como é que eu posso fazer? Como é que a inteligência artificial me pode ajudar? Eu começo, ok, então vamos pensar se nós podemos, com esta equipa de 80 pessoas, multiplicar por 5, ou seja, equivaler 80 pessoas a 400, não é? Gostava de ter 400, não é? Claro. Portanto, como é que isso pode fazer? Ou seja, em vez de, quantas pessoas é que vou despedir,
o quão rápido eu posso qualificar as pessoas, não é? Nos processos que eu tenho, portanto, agilizar, fazer aquilo com menos portanto, impacto no trabalho, mas libertar essas pessoas para outras coisas, não é? E há muita coisa a fazer, aumentando a produtividade por pessoa. A produtividade, não é reduzir pessoas, é aumentar a produtividade. Investir na capacitação, que é interessante. Se as empresas tiverem, por exemplo, eu tenho tido algumas empresas, ok, eu quero motivar as 20 ou 30 pessoas que eu tenho aqui para, portanto, usarem esse veículo do cheque de formação, mas também para coisas em contexto que eu tenho necessidade. E nós vimos que a maior parte das empresas, os problemas são sempre os mesmos, não é? Tem a ver com marketing, como é que eu me posiciono melhor, como é que eu faço uma landing page ou um site mais moderno, como é que eu crio conteúdos para, portanto, eu gerar o meu posicionamento, como é que eu otimizo, portanto, o meu canal de vendas para que não seja repetitivo, ou seja, para que eu preciso de menos pessoas possíveis para não ser repetitivo, como é que, por exemplo, eu consigo gerar propostas que muitas vezes 90% são muito semelhantes automaticamente e ter humano depois a negociar na ponta final. Processos, há muitos processos que são complexos, às vezes os processos estão na cabeça das pessoas, como é que se pode fazer isso, e depois também na transformação, não é? Na transformação do negócio, que estas tecnologias realmente são muito rápidas, não é? A ir buscar novos segmentos, a testar novos segmentos, não é? A experimentar. As empresas muitas vezes não têm capacidade para inovação. Para mim, a inovação vem da experimentação. Com os experimentos é que eu consigo, na minha empresa, testar. Aumentar e testar o nível de experimentação. Mas há aqui um desafio também. Há muita coisa que vai falhar, não é? Claro, obviamente, mas a ideia é essa, é falhar muitos até que acertas num e podes, se calhar, experimentar muito mais do que conseguias experimentar antigamente a uma velocidade muito maior. Mas há um outro desafio também. Há um desafio, por um lado, há um desafio na área da formação, em que as pessoas estão ávidas por formação na área de inteligência artificial, mas a formação que existe neste momento, ou pelo menos aquela que eu tenho contactado, é muito pouco eficiente, ou seja, há uma formação efetiva na área da programação, mas é quase como um dar a conhecer. Olha, existe esta plataforma, e depois existe esta plataforma, existe esta plataforma, existe mais aquela plataforma, e basicamente tu varres todas as plataformas, ficas a saber que elas existem, e entretanto acaba a formação. Ou seja, tu tiveste a oportunidade de experimentar e brincar um bocadinho com cada uma, mas é um curso de dar a conhecer, não é um curso eficiente no sentido de como é que utilizas isto no teu dia-a-dia, não é? Como é que tu optimizas através desta plataforma a integração com o teu calendário de atividades, ou com a construção de e-mails, ou através de uma reunião consegues gerar um resumo dos principais temas que depois origina aqui um conjunto de atividades e inclusive se criar um slide de apresentação que depois até podes pôr aqui dentro de algum tipo de avatar que transmite esta informação ao resto da equipa. Isso não é ensinado ainda, portanto isso é um desafio. O segundo desafio é que, e eu estou a dizer isto porque é a pergunta que eu te vou fazer a seguinte, o segundo desafio é que há aqui uma redução, um travão enorme na contratação de júniores. O mercado de trabalho, o site Indeed publicou uma estatística que no ano de 2024, comparativamente com 2023, tinha reduzido 70% o nível de ofertas de nível de entrada júnior na área da programação no mercado de trabalho. Isto é um problema, não é? Porque não só as empresas estão a olhar como, ok, eventualmente eu se calhar nem preciso das pessoas todas que eu tenho, se calhar convencê-las a não precisam de reduzir a equipa, têm com a equipa que têm produzir 10 vezes mais, mas ao mesmo tempo há aqui um processo de ajuste em que reduz o pipeline de entrada de pessoas no mercado até haver aqui um reajuste. A pergunta para ti de $1 milhão ou €1 milhão ou de 100 milhões, como lhe queiras chamar, era aqui que eu queria chegar, como é que tu vês o mercado daqui a 5 anos? A adoção destas tecnologias, na tua opinião, o que é que vai provocar? Provoca uma corrida para o zero, que é conseguimos produzir muito mais a menos custo e cada vez oferecemos mais por menos preço, até que temos imensa coisa a ser produzida e o mercado canibaliza-se, ou há uma explosão de criação de riqueza associada que permite pelo menos manter preços ou ligeiramente aumentá-los e abrindo todo um novo mundo de áreas para consumo e de produtos e de serviços. Qual é a tua visão? Qual é o desafio? Eu sei que é futurologia, 5 anos é mesmo futurologia, não é? Claro. Se calhar 2, 3 anos, não é?
as minhas referências das coisas que eu sigo, que eu leio e que eu ouço, têm a ver com toda esta parte dos conceitos exponenciais, não é? Portanto, estamos, portanto, num tipping point de computação, de inteligência artificial, começamos a ver na prática a inteligência artificial a funcionar, não é? No dia a dia. Isto vai ter um impacto global a nível de descoberta de novas curas para doenças, não é? Que estão cá connosco há 50, 100 anos. Vai também existir, segundo aí os entendidos, uma democratização destas tecnologias, abundância, não é? No sentido de não só dos recursos que nós temos, mas também do dinheiro. Como é que vai ser? Essa é outra questão, não é? Agora não vemos isso, não é? Vemos que estas grandes empresas que têm muito investimento, portanto, chamam para si, não é? Portanto, sim, acabam por concentrar. Esse é outro dos grandes desafios, da concentração, não é? Mas acho que a nível global tem que ser visto, não é? Como o que é que a inteligência artificial que vai ajudar portanto, maior produtividade, como é que essa riqueza se vai distribuir, não é? É essa a questão. Agora, relativamente ao impacto que tem na nossa vida real, eu estou do lado, sempre vejo do lado do copo meio cheio, não é? Positivo, és uma pessoa com uma perspectiva positiva da coisa. Exatamente. Acreditas que vai criar mais riqueza e mais lugares do que propriamente aqueles que vai destruir? Certo, vai destruir, não é? Está a destruir rapidamente, mas também eu penso que os humanos, as pessoas que abraçarem, vão conseguir perceber, não é? Como nós vemos neste tipo de programas e vemos quando ajudamos portanto, pessoas, não é? A abraçarem esta tecnologia, a emergirem e fazerem coisas, não é? Começarem a perceber para a sua função ou para outras funções que elas ainda não tinham, mas que podem estar agora adjacentes ou podem começar a explorar a velocidade com que é isto, mas depois é o impacto que isso vai ter nas suas vidas. E começamos também a ter conceitos como, ok, este é o meu colaborador digital. Ou seja, nós estamos a falar dos agentes, não é? O que é um agente, etc. Um agente digital, certo. Um agente digital é alguém digital que vai ter, portanto, um role, não é? Dar-lhe isto, ele vai fazer uma série de coisas, tem mais ou menos inteligência, não é? Vai buscar aqui, vai buscar ali, mas depois, portanto, vai interagir com o humano. E provavelmente o que nós vamos ter que preparar é as nossas empresas para ter estas duas forças de trabalho. E está certo, não é? A força humana e a força agente digital. E cada humano tem um exército de agentes digitais. Exato. Isso, eu acho que isso é muito interessante. Agora, tem que haver um foco na qualificação das pessoas, aquilo que eu percebo, porque eu também sou professor universitário, que a maior parte das universidades não estão a fazer ainda, portanto, aquilo que deviam para estar, portanto, a fazer o upskilling dos seus próprios currículos, a injetar esse know-how nos alunos, e a questão que começaste é este, agora, gap da não contratação de pessoas júniores, não é? Mas o que eu também estou a perceber é as pessoas júniores é as easy no antigo, ou seja, que não tinham este tipo de ferramentas, mas agora são júniores mais superpower, não é? Claro, que já mais evoluídos, não é? Exatamente, okay. Ou seja, eu vou contratar um júnior se a pessoa já souber Coursera, que já tiver passado por um programa ou na universidade que sabe Lovable, sabe desenvolver um protótipo rapidamente e entra numa equipa que já tem o know-how de experimentação, já usa depois o Cursor, portanto já usa a inteligência artificial muito rapidamente, não é? E vai estar bem integrado com outras competências, não é? Com outra capacitação. É? A questão do cheque digital é super importante, portanto é uma ferramenta que as empresas devem de aproveitar para fazer esse upskill. Que eu acho que foi estendido até ao final deste ano, porque acabava em setembro, agora penso que até está a dezembro, não é?
Muito bem. Paulo, muito obrigado pela tua partilha. Obrigado. De facto, o programa do Smart Sintra, o Track One, foi uma ótima experiência. Eu acho que será difícil voltarmos a fazer programas de aceleração nesta early stage que não envolvam estas ferramentas hoje em dia. Os resultados são fantásticos. E sexta-feira vamos ter a oportunidade de ter aqui as equipas a fazer o Demo Day, portanto vai ser também um momento especial para estarmos todos juntos e partilhar estas experiências. Boa. Muito bem. Meus caros, muito obrigado. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Um abraço.